Você já se perguntou o que acontece quando a sua mente não para? Não para nem mesmo quando você fecha os olhos para dormir, quando o silêncio deveria ser seu único refúgio? Aquela voz interna que sussurra que você não é suficiente, que o tempo está passando e você continua preso naquele labirinto invisível, onde cada pensamento é uma corrente que te prende mais fundo na escuridão? Talvez ninguém tenha te contado a verdade cruel. Sua mente está intoxicada. Não é só ansiedade, não é só estresse. É um acúmulo tóxico de medos, de crenças que não são suas, de mágoas enterradas tão fundo que você nem percebe mais que elas estão lá, moldando a sua vida como se fossem parte de você. E o pior de tudo, você chama isso de normal. Foi assim que aconteceu com Gaio. Não o filósofo antigo, mas um homem comum de 32 anos que carregava um peso invisível. Trabalhava, sorria para os outros, mas quando as luzes se apagavam, ele desmoronava. No banheiro da empresa, sentava-se no chão frio, tremendo, o coração disparado, a respiração presa, um pânico sem nome que só ele podia sentir. Era sua mente. Aquela prisão invisível, implodindo lentamente, e ele sabia que não podia mais fingir. Ninguém viria salvá-lo. A saída era só dele. E foi aí que ele começou sua jornada de desintoxicação mental. Estratégia 1. O silêncio absoluto. Em uma noite qualquer, Gaio fez o que poucos têm coragem. Desligou tudo. Televisão, celular, conversas. Ficou só com o próprio silêncio. Aquele silêncio absoluto que assusta, porque é nele que o caos interno grita mais alto. Por dias, enfrentou aquele barulho ensurdecedor dentro da cabeça, mas pela primeira vez, ele não fugiu. Ele encarou. E no silêncio, começou a escrever. Cuspia no papel que já não cabia mais dentro dele. E foi ali, nesse espaço sagrado, que a limpeza começou. Estratégia 2. Escrever para expurgar. Gaio começou a escrever todos os dias. Não textos bonitos, mas vômitos mentais. Memórias doloridas, frases cortantes, sentimentos escondidos. Cada palavra no papel era como arrancar um espinho da carne. Era doloroso, mas necessário. E com o tempo, as palavras começaram a se transformar em clareza, porque você só pode limpar aquilo que consegue ver. Estratégia 3. Encarar quem você se tornou. No silêncio, uma verdade mais sombria apareceu. Gaio havia se tornado alguém que ele nem reconhecia. Alguém moldado para agradar, para não incomodar. Ele fez um pacto inconsciente com a dor, aceitando-a como companhia constante. Perceber isso foi como morrer um pouco por dentro, mas também foi o primeiro passo para viver de verdade. Estratégia 4. Confrontar as vozes internas. Ele começou a escutar suas vozes internas com atenção e percebeu que a maioria delas não era dele. Eram ecos de infância, de pais exigentes, de professores cruéis, de comparações constantes. Vozes que diziam: você só vale se for perfeito, você precisa ser mais. Então, ele começou a questioná-las. Toda vez que um pensamento negativo surgia, ele perguntava: isso é verdade? Isso é meu? Quem disse isso? E cada confronto era um golpe na prisão. Estratégia 5. Cortar fontes de intoxicação. Mas nem só as vozes internas alimentavam o veneno. Gaio percebeu que havia fontes externas também. Pessoas, redes sociais, hábitos. Cada conversa com pessoas pessimistas, cada perfil comparativo, cada série vazia, tudo era alimento para a dor. Então, ele fez uma lista e cortou pessoas, lugares, hábitos. Foi cruel, mas libertador. O silêncio ficou mais profundo e nele nasceu espaço. Estratégia 6. Perdoar a si mesmo.
Com o silêncio e o vazio, veio a revelação mais dura. Gaio se odiava. Não com raiva explosiva, mas em pequenos gestos. Evitava o espelho, sabotava conquistas, aceitava pouco. A raiz era o autoabandono, e ali ele entendeu. Precisava se perdoar por tudo, por ter se calado, por ter aceitado menos, por ter acreditado nas mentiras. E o perdão veio como um grito, como um exorcismo, e limpou. Estratégia 8. Acordar sem distrações. A partir disso, Gaio criou um novo hábito. Ao acordar, nada de celular, nada de redes. Ele apenas sentava e ficava consigo, 15 minutos de presença antes que o mundo o tocasse. E isso, pouco a pouco, reprogramou seu cérebro. Trouxe foco, consciência, força. E estratégia 9. Rituais noturnos de reconexão. À noite, Gaio criou um ritual. Apagava as luzes, acendia uma vela, respirava. E dizia para si mesmo: você sobreviveu mais um dia. Não era apenas higiene do sono, era respeito pela própria jornada, um ritual sagrado de encerramento. Gaio não encontrou uma vida perfeita, mas encontrou algo mais raro, uma mente limpa. Porque a desintoxicação mental não é um evento, é um estilo de vida, uma varredura diária da alma antes que o pó volte a sufocar. E se você chegou até aqui, talvez seja a sua vez. Comenta aqui se isso te despertou. Se fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Porque a sua mente implora por silêncio, por perdão, por recomeço. Mas o tempo não espera. Ou você se cura, ou se acostuma com a dor. A escolha é sua.